mais uma história do nosso extraordinário, magnífico e inigualável podcast Crime. Aqui quem fala é Detley. Sou uma curiosa que toda semana contarei um crime baseado numa história real. Vamos aos comentários do nosso último podcast. O último podcast foi com o título de Morto Sem Coração. É a história do Adrian, de 27 anos, que teoricamente, presumivelmente, morreu em 29 de março de 2018. O dia certinho que a história dele foi ao ar no nosso podcast. A sua mãe, Maria Torres, primeiro recebeu um documento de morte vindo diretamente de Teherã e a causa da morte dizia que era congelamento. Depois disso, veio outro relatório pós-mortem do hospital universitário que dizia que não houve queimadura de frio, mas que ele morreu em decorrência de graves ferimentos. Havia vértebras quebradas, costelas quebradas, ferimento na cabeça e o coração? O coração estava faltando. Vamos aos comentários desse podcast. O user PH8U escreveu: excelente trabalho, nesse caso que envolveu Adrian e sua mãe. O outro user 64696, perfeito, justo na semana que o Estado Islâmico fez o atentado terrorista na Rússia e justo no dia 29 de março, um dia depois do desaparecimento de Adrian, perfeito. Foi bem ali que eu consegui colocar para no YouTube divulgar essa história. Fique ligado, compartilha, faça comentários toda semana no nosso podcast, me ajuda o canal crescer. Vamos lá, e toda sexta-feira, às 8 da noite, às 20 horas, tem uma nova história. A história de hoje eu intitulei como Uma Mulher Precisa de um Assassino. Trata-se de pessoas com problemas mentais que se tornam um perigo para os outros. Falaremos sobre um assassino que, com certeza, não é o mais perigoso. Mas o departamento de psiquiatria vê as coisas de forma bem diferente. A história de hoje trata de sua luta pela liberdade e de sua luta para poder provar que agora ele é inofensivo. Vamos para a história. Uma mulher precisa de um assassino. A personagem principal do caso de hoje é uma médica, uma cirurgia plástica, uma mulher delicada. Ela parece para muitos homens como um anjo caído do céu, um anjo que precisa ser ajudado. Ela tem que lidar com muitos homens, mas também tem o seu lado sombrio. Descobrimos esse lado sombrio em janeiro de 2021. Esse caso tem duas perguntas principais. Pergunta número 1. Como é que uma mulher com boa educação pode perder completamente o controle da sua vida em poucas semanas? Pergunta número 2. Que poder tem a dúvida na nossa sociedade? Mirna tem 49 anos e é uma cirurgiã plástica, independente e autoconfiante. Teve o seu próprio consultório e um relacionamento desastroso com quase todos os homens que conheceu na sua vida. Homens que tiveram que configurar o seu telefone celular, homens que tiveram que cortar o jardim a grama do jardim, homens que tiveram que montar o trampolim para o seu filho. Uma mulher que precisava de homens como salvadores. Qual era
a aparência desses homens. No final, todos eles apareciam muito abatidos, trêmulos, fracos. 3 homens desempenharam um papel importante aqui. Começaremos com Kai. Voltamos 10 anos no tempo. Em outubro de 1914, Mirna conhece um homem chamado Kai. Ele tem 48 anos, é formado em administração e é um desses salvadores e cavalheiros. Eles se conheceram numa padaria e marcam de beber um vinho. Kai sabe imediatamente que Mirna é o amor da sua vida. Depois de algumas semanas, ele já perguntou para ela se ela queria ter um filho com ele. O copo caiu da mão dela, mas não demorou muito para que ela estivesse grávida. Ela tinha 38 anos na época. A criança nasceu e foi aí que surgiram as primeiras dificuldades no relacionamento. Parece ser uma relação de amor e ódio, de ternura e de violência. As acusações contra ele se tornaram cada vez mais severas, até que ela o acusou de violência contra o filho deles. A criança alegou ter sido atingida na cabeça pelo pai com seu ursinho de pelúcia. Pouco depois do Natal de 2019, ela foge com a criança e o denuncia por maus tratos à polícia. E o que o Kai fala sobre a história? Essa mulher leva todos os homens ao infortúnio. Ele amava a sua esposa. Ela gritava e batia. Há um vídeo no celular dela. O vídeo é assim. A criança estava nos braços do pai e escorregou. E ele tenta segurar. Mirna transforma esse vídeo em uma prova de violência. O pai, por outro lado, e o tribunal têm uma opinião completamente diferente. Por isso que o casamento de ambos acaba após 5 anos. Eu entendo da seguinte forma. Mirna é uma mulher que procura um salvador e um cavalheiro nos homens. Mas assim que começa o relacionamento, esses homens são gradualmente demonizados. Em julho de 2019, ela faz contato com um antigo amigo da escola, Jan. Que diabos é esse Jan? O pobre rapaz tem uma queda por Mirna desde a escola, mas nunca teve chance com ela. Agora Mirna está em uma situação em que precisa de ajuda, tanto emocional quanto de algum lugar para morar. Eles estão se escrevendo pelo Facebook há meses. Em algum momento se encontram pela primeira vez. Tem relação sexual num quarto de hotel. Que tipo de homem é ele? Ele é paramédico, alto, ombros largos, muito, muito masculino. Ele tatuou o nome dela em seu corpo e não consegue pensar em mais nada. Eles trocam mensagens 20 vezes por dia. Ela é o amor da vida dele. Ela se aproveita disso. No início, ela mora com ele. Depois, ela vai morar com amigos. Então, ela se torna cada vez mais distante na conversa. Ele sofre com isso e por isso se distancia dela. Ela o esquece. Aí ela encontrou um terceiro homem, o Marcos. Marcos é diferente. Ele é muito excitante, tem uma história trágica. Ele é um empresário bem-sucedido, viveu em Londres, ocupou um cargo na gerência de lá e tem 2 filhos. Mas sua esposa morreu durante o nascimento do segundo filho. E agora ele está sozinho com seus 2 filhos pequenos. Quantos anos ele tem nesse momento? É por volta de 2018.
Marcos tem quase 50 anos de idade. O filho mais novo é um bebê e ele tenta ensiná-lo a beber na mamadeira, enquanto usa o pijama da sua falecida esposa para que a criança sinta o cheiro da mãe. Ele não trabalha mais e diz: Vou cuidar dos meus filhos primeiro. A família é sempre a coisa mais importante. Depois vem o trabalho. Seus amigos dizem: Marcos, você precisa conhecer alguém novo. Você precisa começar uma nova vida e não ficar só aí cuidando dos bebês. Depois de 2 anos, ele entra em uma plataforma chamada Elite Partner. Em novembro de 2020, ele conhece Mirna. Logo, eles passam horas e horas no telefone, a metade da noite conversando. Marcos diz que foi amor à primeira vista. Mirna fala: Ai, ele é minha alma gêmea. Em algum lugar está Jan sentado esperando o retorno da Mirna. Isso pode ser maldade. Mas quando você se vê pela primeira vez em novembro e já vão morar junto em dezembro, confessamos que é um evento de alto risco, não? Em outras palavras, agora eles estão formando uma família de 5 pessoas. Marcos pensa: minha família está intacta novamente. Agora posso voltar a trabalhar. E recebe uma oferta de emprego em outra cidade. Do outro lado, Kai não quer perder o contato com a filha. Apesar das acusações, ele tem a guarda conjunta e a filha está com ele regularmente. E Mirna? Ela continua a trabalhar como cirurgião plástica? Ela sofre de uma hérnia de disco e não consegue mais mover os dedos adequadamente. Ela não consegue mais sentir os dedos. Isso é um desastre para um cirurgião. A família quer se mudar para a cidade onde Marcos conseguiu um novo emprego. Kai vai ao tribunal. Ele não quer perder o contato da sua filha e recebe todos os direitos sobre a criança. Isso é em julho de 2021. Pois até ali, a criança fica com ele na escola primária. Isso é uma catástrofe para a Mirna. Agora, ela fica completamente mentalmente instável. Ela fica louca. Eis uma mensagem que Mirna escreveu ao Marcos logo após a mudança. Querido Marcos, você pensa que eu te amo. Nós nos perdemos um do outro. Não é a mesma coisa que pensávamos. Nunca passei por uma mudança tão triste. Chegamos aqui como 2 estranhos. Essa noite, posso sentir muito bem o que sou para você. Eu sei. Não sou a mulher que você ama. Oh, não. Isso era apenas um mantra. Você disse que nunca amou assim antes. Isso é mentira! A verdade é que você nunca quis tanto encontrar uma parceira. Todos ao redor do casal Marcos e Mirna estavam muito irritados com o casamento. Haviam muitas pessoas que não foram para a festa. Talvez o casamento tenha sido o resultado dessa carta. Ele queria mostrar para Mirna que ele o amava. Então, começaram as horas de escuridão. Agora ela começa a mostrar o mesmo padrão que mostrou no início do seu relacionamento com Kai. Ela se irrita, grita. Ela se dirige ao Marcos como Kai. Ela sai correndo pela casa de pijama. Ela tá fora de si. Marcos a deixa sozinha. 2 horas depois, eles se encontram e ela age como se nada tivesse acontecido. Até afirma que eu não lembro de nada. A única coisa que parece ter desencadeado a loucura de Mirna é o fato de que Kai
tem o direito de ficar com a filha até ela terminar o ensino fundamental. O casamento de Mirna e Marcos será realizado em 21 de outubro. Algumas pessoas não foram. Marcos ainda está de luto pela sua esposa falecida. Mas a nova esposa chega e em poucas semanas tudo está diferente. Uma desagradável guerra de rosas começa entre Mirna e Kai, com acusações de violência. Mirna chega ao ponto de sugerir que Kai possa ser um pedófilo. Ela procura ainda outras estratégias. Ela está tentando tirar a sua filha desse homem. Ela arranjou documentos falsos e um passaporte para essa criança e quer fugir para o exterior com o filho. Aonde que se pode conseguir um documento, um passaporte falso? A ideia dela foi procurar o portal Darknet. Existem portais nos quais você pode basicamente pesquisar e encontrar serviços ilegais de A a Z. Foi então que ela teve a ideia do Hitman. Ela pensa, agora esse Kai vai levar um tapa na cara. Mas logo descobre que não se trata de bater, mas de matar. Um Hitman é um assassino de aluguel. Em que plataforma você encontra um assassino? A plataforma se chama Number One Service. Já devo avisar com antecedência de que se você pesquisar no Google agora, a plataforma não está mais online, tá? Agora a situação está ficando cada vez mais complicada, porque Mirna tem que adquirir algumas habilidades reais de TI, porque esse Hitman não se pode simplesmente transferir dinheiro para uma conta bancária, porque eles são rastreáveis. Isso significa que, se você você precisa garantir que o seu pagamento seja anônimo. Depois, você precisa de um administrador para garantir que o assassino não desapareça com seu dinheiro. E só então a ordem do assassinato será dada. Ai, meu pai, eu não gostaria de um assassino como esse, não. Prefiro fazê-la eu mesma. Janeiro de 22, sob o pseudônimo de Ekentown 67, ela ordena que o assassino mate o pai de seu filho, Kai, por $15.000. Ela escreve: você mata o alvo e faz com que pareça um acidente ou um roubo. Tenho mais uma coisa para contar. Por acaso, seu marido Marcos se interessa por bitcoins e conta a Mirna sobre os seus negócios. Sabemos que ela não tem mais dinheiro, porque não pode mais trabalhar como cirurgiã plástica. Mas agora ela precisa de dinheiro para pagar o assassino. Então, juntos, eles descobrem como ele pode lhe dar o dinheiro sem que as autoridades fiscais descubram. Ele transfere esse dinheiro para ela pelo serviço anônimo chamado Wasabi Bullet. Transfere os $15.000 para ela em Bitcoin. O serviço não é ilegal. Ele diz que o problema é que ele não sabe que ela precisa do dinheiro para pagar um assassino. É isso que ele alega. Mas, como acontece com frequência na vida, nem todo serviço oferecido é um serviço real. Nem todo prestador de serviços cumpre o que promete. E esse prestador de serviços desaparece com o dinheiro. Também, né? É um golpe maravilhoso. Porque ninguém pode ir para a polícia e dizer: o meu assassino me abandonou. Transferi $15.000 para ele e ele sumiu com o meu dinheiro. Mas, nesse caso, o FBI está no rastro desses prestadores de serviço.
Mirna perdeu os US$ 15.000, mas ela não desiste. Ela é casca grossa. Em março de 2022, ela tenta novamente. Ela encontra uma segunda pessoa na plataforma. Ele se autodenomina Felix Fleischer. Não deu em nada. E aí ela teve uma grande ideia e a terceira tentativa. Agora não tem nada a ver com Darknet ou Bitcoins, mas tem a ver simplesmente com uma licença de caça. Ela viu que o dinheiro acabou, não pode mais conseguir dinheiro, sem grana também não tem assassino. Então ela se senta nas suas horas negras, bebe cachaça e não tira nem o pijama. Ela fica sentada em casa. Ela tem a sensação de que esse relacionamento foi um desastre. Sua esperança era que, uma vez terminado o processo com o ex-marido, as coisas se acalmassem novamente. Mirna? Mirna se lembrou do Ian! Ela lembrou que ele tinha uma autorização de caça e que ele tinha uma arma. Ela escreveu para ele. Ele era não apenas um paramédico, mas também um caçador com arma. Aí ela, Ian, como está você? Sinto tanta falta de estar ao seu lado. E liga para ele. O que ele faz? Ian está completamente absorvido em seu papel de ajudante. Juntos eles pensam nos métodos mais insanos de como matar Kai. Ele está completamente envolvido no planejamento. Acho que ele era tão apaixonado por ela que ele falaria com ela sobre qualquer coisa. O principal era que ela falasse com ele. Em 24 de maio de 1922, há um telefonema. Ela diz pro Ian: você é meu ponto fraco. Tenho confiança em você. Telefonema? Como é que eu sei do telefonema? É uma gravação telefônica do FBI. E Mirna ficou grampeada por várias semanas. Para ilustrar a insanidade de Mirna, ela queria um caçador com uma pistola. Mirna e Ian conversavam. Vamos bater na cabeça com um martelo grande. Matamos ele, damos uma overdose de veneno nitroningual. Jogamos ele de um navio de cruzeiro. Nenhuma conexão com a realidade. E como os dois foram presos? Conto. Isso aconteceu em 7 de julho de 1922, quando Kai ia ao julgamento por agressão. Ela é presa na sala do tribunal. Sua casa é revistada e seu marido também é preso. O judiciário os acusa de planejarem um assassinato juntos. No início, o marido acha que é uma piada de mau gosto. Ele não sabe o que está acontecendo. Pelo menos é o que ele diz, né? Ele se senta no banco dos réus e é condenado. Assim como ela foi condenada a 5 anos e meio de prisão por tentativa de homicídio, ele foi condenado a 5 anos e 3 meses. Você deve imaginar que, de repente, ele está atrás das grades. Há pessoas ameaçando-o com violência, tentando provocá-lo. Ele está muito mal e sente falta dos seus filhos. Onde estão seus filhos agora? Estão com sua irmã? Sim, estão com a irmã de Marcos. Marcos entra com recurso. Recurso foi rejeitado. Ele não pode provar que não transferiu os bitcoins. Não tem como. E ele ainda ama a sua esposa Mirna? Essa é uma boa pergunta.
Houve um momento, logo no início, em que ele não teve nenhum contato com ela. Depois, eles voltaram a conversar. Hoje em dia, ele só sente ódio por ela. Essa foi a visão das horas negras de Mirna e também das horas negras do seu marido.